às 2h30. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4h. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, 1h33 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao BMC Stock. A gente está aqui prontinho para acompanhar as informações do mercado financeiro exatamente agora, no meio do dia. Você vai saber como foi a manhã desta terça-feira, o que está acontecendo neste momento na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e também a Bolsa de Valores aqui do Brasil. A gente vai ter um panorama também de como fecharam as bolsas de valores na Europa, notícias, entrevistas, informações e análise aqui no BMC Stock. Eu sou o Maurílio Goldner e você está acompanhando a programação da BMC News. Obrigado pela sua companhia. A gente começa justamente, então, falando um pouquinho sobre o fechamento dos mercados na Europa. Estou acompanhando aqui os índices, as variações e trago para vocês que alguns lucros aí de empresas como a Hermes e Nova York em alta acabaram falando mais alto que a queda nas ações dos bancos e dos dados pessimistas da zona do euro hoje. O PMI da zona do euro caiu para um mínimo de quase 3 anos em outubro, enquanto a atividade empresarial na Alemanha contraiu pelo 4º mês. As preocupações com a escalada do conflito no Oriente Médio também mantiveram as ações de alto risco sob pressão. Limitando as quedas, justamente a Hermes subiu 2,78%,
superando as estimativas de vendas do terceiro trimestre e desafiando a desaceleração do setor de luxo em geral. Ações da Puma ganharam 7,6%, com manutenção da previsão de lucro para o ano inteiro, apesar de uma queda aí no terceiro trimestre. As mineradoras na Europa foram outro ponto positivo e acompanharam preços dos metais básicos. No fechamento ficou assim, então, Frankfurt, na Alemanha, com alta de 0,53%. Londres, FTSE 100, com a valorização de 0,17%. Paris, com valorização de 0,63%. Madrid apresentou uma queda, um resultado negativo de 0,23%. O índice Stoxx 600 subiu 0,41%. Eu aproveito para passar para você como está o mercado americano nesse momento. Dow Jones operando em alta de 0,34%, S&P 500 em alta de 0,23% e a Nasdaq com alta de 0,21%. Ainda falando um pouco sobre Europa, a chefe do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, considera que a luta contra a inflação está correndo bem, mas a falta de um acordo regional sobre regras fiscais vem se transformando numa dor de cabeça. Ela disse isso aos presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do Eurogrupo, que a economia da zona do euro enfrenta estagnação nos próximos trimestres e perigos de queda, embora esses riscos para os preços tenham se tornado mais equilibrados. A confiança de Lagarde no progresso contra a inflação faz um contraste justamente com comentários recentes que sugerem que o crescimento dos preços deve permanecer elevado. Sobre a economia em si, a chefe do Banco Central Europeu observou que o emprego resiste, mas mostra sinais de enfraquecimento, um panorama então do que ela disse ontem num congresso e que com certeza acabou repercutindo nessas bolsas aí da Europa, fechando no misto. Quero aproveitar para dar uma olhada rapidinho aqui em como está o mercado brasileiro. A Vale, nesse momento, está sustentando o índice positivo do Ibovespa. Dá para a gente ver aqui pelas grandes empresas, pelas empresas do Puxa Índice, que a Vale está praticamente sozinha nesse universo, né? Tem ali a Petri 3 com um crescimento também bem discreto, mas a Vale aqui está 1,84%, garantindo agora o índice Ibovespa no positivo. Bradesco com BBDC C4 e BBDC 3, os dois com queda, Itaú Unibanco também com queda, a Petri 4 em queda e o Banco do Brasil também em queda nesse momento. O Ibovespa passou os 113 mil pontos, 113,053. Hoje abriu aí com uma mínima de 112.813, chegou a passar os 114 e agora operando aí na faixa dos 113 mil pontos, um volume negociado de 8 bilhões 250 milhões de reais. Quero aproveitar para mostrar a questão, como está o dólar neste momento, queda também, 0,22, operando muito próximo de R$ 5,00. Sem dúvida que o assunto hoje foi justamente a Petrobras, depois de ontem aquela queda de mais de 6% nas ações, uma perda de mercado importante. A companhia fez um novo comunicado, chegou a abrir o dia no positivo, mas agora a Petri 4 está operando aqui numa perda de valor de 0,34%. No vermelhinho a gente ainda vai acompanhar. Mas para a gente saber um pouco mais desse mercado, saber o que esperar para esse período da tarde, para entender como foi essa manhã de terça-feira, a gente vai receber o Caio Sasaki aqui no BMC Stock. Oi, Caio, bem-vindo mais uma vez. O que você está vendo de importante aí hoje na sua análise técnica? O que você traz de destaque para a gente começar essa nossa conversa? Vamos lá, Maurílio, boa tarde, muito obrigado. Temos o mercado hoje trabalhando aí com uma expectativa um tanto pessimista, né? Índice futuro, ele vem aí ameaçando renovar fundos, dando sequência, de certa forma, à tendência de queda que a gente viu nos últimos tempos. Ensaiou, é verdade, algumas reações, mas no período diário a fotografia, de modo geral, ela anda ruim. Tá? Se a gente desce aqui para um intraday, a gente nota que até a sessão de ontem, né, construiu um movimento ali
de certa forma, ascendente, prometendo aqui forçar um ponto importante, que era os 115,300. Hoje começou o dia trabalhando acima desse ponto, mas não se manteve por muito tempo. Inclusive, segurou bem numa zona de resistência que eu havia marcado mais cedo, que corresponde a 3 dias de preços de ajuste, né, na semana passada. Então, essa primeira linha aqui é um preço de ajuste referente às negociações da terça da semana passada, da quarta, da quinta, e na própria sexta-feira marcou máxima dentro dessa região. Então, nitidamente era um ponto de resistência muito forte. E hoje cedo, eu já comentava que se o mercado ele tentasse uma reação, era bem provável que segurasse, pelo menos num primeiro teste, aqui nesse ponto. Acabou segurando, né, e reverteu para buscar o fechamento de ontem. Nesse momento, o que eu observaria? Região entre o preço de ajuste de ontem, marcado por essa linha aqui, e este fundo, que foi marcado como suporte já no fim da tarde do pregão de ontem, e na parte da manhã, ao longo da primeira hora, foi uma boa resistência. Na sexta-feira, foi região de marcou mínima. Então, sem sombra de dúvida, esse 114,300 é um ponto bom de briga, né? Eu ficaria muito de olho nesses dois pontos, entre esses 450, né, 114,450, que é o preço de ajuste, e 114,300, é uma faixa importante aí, que pode atuar como um suporte. No entanto, se perder, o mercado tem tudo para acelerar a venda rumo à mínima de ontem, podendo aí renovar preços mínimos ao longo desta semana. Então, neste momento, o que eu vejo aqui é um movimento preocupante de índice futuro, podendo renovar mínimas. E para cima, eu só vejo esse mercado reanimando se romper de fato essa faixa aqui, situada mais ou menos nessa região entre os 115, 750, com 115 e 900, uma faixa ali de 150 pontos. Tá? Claro que esse movimento de queda, é ruim ver mercado em queda, mas por outro lado, pode nos dar algumas oportunidades de comprar ativos por um preço barato ou que estão tecnicamente fazendo um movimento que a gente chama de pullback. Então, eu ficaria atento aí a alguns papéis, inclusive já até tomei nota aqui, alguns deles que já fizeram até um movimento bom, mas no momento se encontram no movimento de correção, podendo dar uma segunda chance para quem de repente ficou de fora da festa, né? Vamos lá, então. Olhando aí os papéis. Um deles é o Equatorial, que a gente já veio comentando, o setor elétrico anda muito interessante, né? Então, jogando aqui a QTL, a gente nota que ao romper os 31,20, teve um movimento acelerado de compra, né? Foi um ponto em que o papel testou, insistiu, fez fundos ascendentes, rompeu, acelerou o movimento de compra, mas com o mercado recuando, o papel pode recuar também, e voltando a esses 31,20, pode ter ali um bom ponto de compra para quem ficou de fora. Tá? Um outro papel que segue uma ideia até mais interessante, porque junto àquela história que eu comentei de fundamentos com a parte técnica, seria SUSB. SUSB, que hoje é um dos destaques ali de movimento de queda. O papel trabalha, inclusive, nas mínimas, nesse exato momento, em 51,95. Apesar disso, eu não vejo motivo para se desesperar. O papel ele tem uma tendência de compra. Isso aqui, por enquanto, é um movimento de correção e está se aproximando de uma zona de suportes bem interessante. Primeiro ponto, giraria em torno desses 51,50, mais ou menos, né? Onde tivemos diversos topos e acabou rompendo. Mas eu adicionaria o fato de que o dólar pode ter um movimento comprador a partir da semana que vem, dado que toda vez que temos um corte na Selic, a moeda reage com uma pressão de compra. E como a SUSB ela é muito correlacionada com a moeda, é provável que tenha não um ponto de reação, mas um momento de reação junto com a moeda na semana que vem. Então eu acompanharia o papel de perto e a partir da quarta-feira da semana que vem, né, quando teremos ali o próximo cupom, podemos ver a SUSB reagindo juntamente com o dólar. Então, nem todo movimento de queda é necessariamente ruim. Esse movimento de queda aqui pode ser interessante para quem gosta do papel,
para comprá-lo aí num preço mais em conta. Seja nessa região de 51,50, que é o que está mais próximo, ou se estender um pouco mais a queda, essa faixa aqui, mais ou menos os 48,70, segunda linha, é um outro ponto igualmente interessante. Tecnicamente, eu julgo que o papel ficaria menos interessante, poderia enfraquecer de fato na perda dessa última linha, mas é um tanto difícil, dado que o próprio câmbio traz ali uma expectativa um pouco mais compradora, tá? Bom, tem alguns outros papéis que a gente já vem acompanhando aqui e que eu sinalizei alguns potenciais gatilhos de compra e gatilhos que ou foram acionados e voltou para baixo deles e eles ainda seguem valendo, ou eles sequer foram testados ainda. Então, pegando aqui o gancho da BBSE, a gente comentou ontem, né, do papel que segue dentro de uma congestão, porém trabalhando perto do piso, enfim, chegou a trabalhar um ponto interessante, que foi o rompimento dos 31,50, hoje abriu acima dessa região, mas rapidamente voltou para baixo do ponto, marcando ele, inclusive, como resistência. Eu mantenho aí os 31,50 como um ponto de atenção, bom ponto de entrada para quem quer comprar e segurar uma posição por alguns dias, e é claro, para quem eventualmente gosta do papel. Voltando aqui no período diário dele, lembrando que ele traz ali uma tendência compradora já há alguns meses, nos encontramos dentro de uma congestão, mas todo o movimento prévio que tinha desse papel era um movimento de compra. Voltando para o setor elétrico, a gente tem aqui outros dois papéis que têm também uma formação interessante. A Elet, que segue também dentro de uma congestão, né? Trabalhando um pouco mais próximo do piso, descendo aqui no intraday. O 38,50 era um ponto importante, topos que vinham insistentemente testados, rompeu hoje no início da sessão e voltou a trabalhar para baixo desse ponto. Apesar desse movimento, que aliás é um movimento recente, fazem 30 minutos mais ou menos, apesar desse movimento, o ponto segue sendo bem interessante, ficaria atento. Uma compra nesses 38,50 pode ser bom, né? Se a gente joga de volta aqui para o período diário, notamos que comprando nessa região, a gente está ali mais perto da parte inferior dessa lateralização e tem então um belo upside. E aí um outro papel que está longe do gatilho, ou enfim, do setor elétrico também, é a Engie, aliás, Engie de Energisa. É um papel que tinha um gatilho interessante na região dos 45,80, mais ou menos, e que no momento voltou a trabalhar para baixo dessa linha. Então eu ficaria de olho aqui nesse ponto, pode ser um bom ponto de compra para os próximos dias, tá? Mas de modo geral, acredito que dos papéis que eu citei, especialmente setor elétrico, né? Eu falei aqui de Elet, de Energisa, de Equatorial, esse seria o menos interessante, inclusive por isso que eu acabei até deixando ele por último. Bom, contigo, Maurílio. Perfeito, Caio. Eu estava vendo aqui também uma repercussão de uma recomendação do Itaú a respeito das margens da WEG, né? O Itaú está acreditando que vai ter uma desaceleração da receita e das margens, mas que o banco mantém uma visão cautelosa para o médio prazo, tá? Reiterando a recomendação neutra para as ações da WEG, com preço-alvo a R$ 46,00. Queria saber o que o gráfico diz aí a respeito da WEG, qual que é a sua análise? Vamos lá. A WEG é um papel que eu gosto bastante, fundamentos, acho que não tenho o que falar, né? Eu sempre digo que você não precisa entender de análise gráfica para jogar um papel desse, por exemplo, num período semanal e olhar que desde a década de 90 é um papel que tem consistência, que sobe, que é uma empresa bem administrada. Mas, enfim, falando de um prazo ali longo, mas menor do que esse gráfico semanal de décadas, é um papel que vem em tendência de queda, tá? Inclusive, perdeu um suporte que foi bem interessante aqui, marcava até as mínimas do ano, né? E
De ontem para hoje surpreendeu com o movimento comprador. No entanto, não entrou muito volume nesse movimento, não. Claro, o dia de hoje ainda não terminou, vale a pena esperar para observar. Mas é um papel que não se encontra numa situação, questão de timing para trading, né? Muito interessante. Claro, mais uma vez, pegando o longo prazo e pensando aí nos fundamentos, no comportamento da empresa, não tenho dúvidas que a maior probabilidade é que o papel volte a testar novos topos, renove máximas históricas, mas no momento não vejo motivo para comprar o papel e não vejo gatilho de compra muito evidente. Não é um papel que eu venderia por nada, né? Não tem fundamento ou sequer gatilho gráfico que justifique isso. No entanto, comprar ele nem pensar. Não tem pelo menos para trading, né? Não tem nenhum ponto muito interessante. Longo prazo é aquela história, é uma empresa boa que você está comprando por um preço mais barato. Eu já tinha observado o papel mais cedo, é um dos destaques, né, de alta hoje, mas apesar disso, mesmo se a gente desce aí em time frames menores, eu não diria que tem um ponto lá muito interessante para entrar comprando. Perfeito, Caio. Um setor que está muito bem hoje também, ontem melhorou bastante, é o de turismo e das aéreas. Muito tem a ver também com essa questão do dólar, né? O dólar, aliás, estava R$ 4,99 na manhã, agora subiu um pouquinho, está em 5, mesmo assim representa uma redução no valor da cotação do dólar em frente ao real em relação a ontem. Fazia tempo, aliás, que a gente não vê o dólar a menos de R$ 5. Os especialistas apontam que isso automaticamente favorece essas empresas aéreas, que também tem uma ligação com o combustível, que também com a cotação do petróleo em baixa. Ao mesmo tempo, é um período do ano em que as famílias já começam a planejar férias, começam a planejar viagens, e a gente viu CVC, Gol e Azul muito bem. Você poderia analisar para a gente também os papéis dessas três companhias? Vamos lá, claro. Tendo em mente o dólar, tá? Eu não ficaria muito animado. Graficamente, vamos começar pela Gol, nós temos a promessa aqui de uma reversão de tendência. Não tem dúvidas que no último trimestre aqui a tendência foi de queda. No entanto, em outubro tivemos um movimento de reação, uma correção que é absolutamente natural e dentro das proporções ali que mantém uma expectativa de tendência de compra. E é claro, o próximo movimento seria o rompimento desse topo. Inclusive, deixa eu renovar essa marcação. Próxima expectativa seria o rompimento desse topo, mais ou menos na região dos 7,80. Né? No entanto, pegando o dólar como referência e ainda tendo aquela expectativa que eu já comentei, do dólar poder ter um movimento de disparar na compra, eu não arriscaria muito comprar o papel, não. Por mais que graficamente a gente tem aqui alguns sinais que possam justificar uma compra, eu não animaria tanto para entrar no papel agora. Vamos dar uma olhada em Azul. Azul também segue dentro de uma tendência de queda, topos e fundos descendentes, trabalha já perto de uma região de topos marcados aqui em outubro, né? Nítido uma região aqui bem testada em torno desses 13,70 mais ou menos, né? No entanto, mais uma vez, é um setor que pode sofrer com o câmbio e com o câmbio tendo essa promessa de pressão compradora a partir do início de novembro, eu não confiaria tanto comprar o papel. Tá? Grandes chances dele se romper esses 13,70, não conseguir ir muito longe e em seguida voltar a pesar por conta do câmbio. Falando de CVC, vamos ver aqui, CB3, né? Das três companhias é a que apresenta aqui um padrão um pouco melhor. Pela recente marcação de topos e fundos ascendentes. Deixa eu apagar essa linha aqui que ela já não faz mais sentido. Vale a pena remarcar aqui esse topo, né? Mais ou menos em torno dos 3,10. Mas é um setor também que sofre aí com o câmbio. Vale a pena redobrar a atenção.
pode ser o início de uma reversão de tendência depois de um longo histórico de queda, né? Se a gente olhar aqui, tivemos o baque da pandemia, recuperou de meados de 21 para cá, só caiu, inclusive atingindo patamares inferiores ao da pandemia. Pode ser o início de um movimento de reação, mas eu não incluo a empresa dentro das minhas favoritas para encarteirar, tá? Por mais que, novamente, tem alguns argumentos aqui técnicos que possa suportar uma compra, mas não é uma das coisas mais interessantes. E já que eu venho falando do dólar, antes de voltar contigo aí, Maurílio, eu vou dar uma olhada aqui no dólar futuro, né? Só para a gente constar alguns pontos interessantes. Aqui era a marcação do dólar antes do primeiro corte da Selic, lá no final de julho. Outra marcação do dólar aqui em meados de setembro, certo? Tivemos outro corte na Selic. E eu marquei bem no finalzinho desse triângulo. Aqui, ó, a gente vai ter a quarta-feira da semana que vem. Então, não sou um grande fã de linhas de tendência, né? Mas se a moeda seguir ali realizando e vier trabalhar dentro desse quadrantezinho aqui, temos de fato não só a questão do ponto, como o timing ideal para a moeda iniciar um movimento comprador. Então, qualquer coisa que esteja atrelado ao dólar, né, tenha em mente que tem uma grande expectativa do dólar retomar uma pressão de compra nesse momento. Eu pensaria muito mais na linha vertical relacionada ao dia do que necessariamente horizontal relacionada ao nível de preço. Independentemente do nível de preço em que esteja, a moeda ela tem uma expectativa de desenvolver um movimento de compra a partir do próximo corte na Selic. Tá? Então, ficaria bem atento com qualquer ativo que tenha ali sensibilidade ao câmbio, Maurílio. Legal, Caio. Dá tempo para a gente fechar um papel também que a gente já falou bastante ontem e que hoje também continua apresentando bons números aqui, né? Que no caso é a Cosan, relacionado exatamente a esse mercado de produção de biocombustíveis, bioenergia, perdão, mais ligado ao agro. E ontem já foi um dia muito positivo para a Cosan e hoje também com uma negociação aí de ações a 15,96 cada uma e uma alta de 1,85. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Cosan para a gente, por favor. Vamos lá. A Cosan segue numa tendência convicta, eu diria, de queda, né? Marcando topos e fundos descendentes. Ontem é verdade que teve um dia de alta, porém, notem que não entrou volume nesse negócio, tá? Não entrou player, de fato, comprando papel, então não tivemos um fluxo que seja ali favorável para uma reversão dessa tendência. Hoje também trabalha no positivo, mas notem, longe de romper o último topo, né? Região ali dos 16,75. Então, isso aqui está mais para uma correção do movimento de queda, só um breve respiro para voltar a pesar, realizar e renovar fundos, está mais para isso do que o início de um movimento de reversão. Muitas vezes o movimento de reversão ele já dá ali, já antecipa, demonstrando entrada de volume, ou se a gente desce para time frames menores, a gente nota ali alguns padrões sendo construídos, mais compradores, e não é o que tem aqui, né? Então, eu não arriscaria comprar o papel nessa expectativa de que as coisas possam melhorar por conta dos fundamentos apenas. Graficamente, o papel segue ali numa tendência de queda. Notamos que nos movimentos de queda aqui temos uns incrementos de volume, né? Tem uma linha aqui que é uma média de 20 dias. 20 dias dá os 20 pregões de um mês, né? Então, para mim chamou muita atenção quando se negocia acima dessa média, ou seja, acima da média do mês. E tivemos recentemente dias de queda com volume acima dessa média, enquanto que os dias de barrinhas verdes, que foram dias de compra, o volume ficou muito aquém. Então, não tem um sinal muito claro ali de reversão de tendência, não. A princípio, eu prefiro me manter ali firme, acreditando que o papel segue na tendência de queda. Todos os sinais, pelo menos técnicos, indicam para isso. Muito bem, Caio. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no BMC Stock.
Amanhã a gente volta com mais análise técnica e com essas contribuições importantes que você traz para a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Nos vemos amanhã. Combinado, então. Legal. Agora, 1h59 da tarde, o mercado hoje também está de olho na pauta, na agenda econômica. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acaba de divulgar a pauta do plenário nesta terça-feira. Ele incluiu um requerimento de urgência e 2 PECs. Porém, essa pauta não consta a discussão em torno do projeto de lei dos fundos exclusivos e das offshores. Então, significa que esse projeto, como já estava mais ou menos sinalizado, não vai ser discutido hoje. Provavelmente está adiado, pelo menos até amanhã. O Lira já tinha adiado essa reunião com os líderes partidários para decidir a pauta de votações do plenário. Essas PECs previstas na pauta não devem enfrentar pouca polêmica, não devem trazer grandes problemas ou grandes debates no plenário. Uma dessas PECs trata da criação do Fundo de Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, e a outra inclui os biomas do Cerrado e da Caatinga entre aqueles considerados patrimônio nacional. Nesse momento, então, o Ibovespa em alta, sustentada basicamente pela Vale, que está ganhando valor. A Petrobras volta a cair, dólar aí está rondando dos R$5 por conta desse maior apetite global a risco. Outra informação importante que a gente traz é que o déficit dos Estados Unidos dobrou em um ano, e isso está explicando o rendimento das Treasuries a 5%. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Nesse momento, petróleo WTI abaixo dos $84. Uma outra informação tem a ver com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou sobre a fragilidade da política fiscal no Brasil em relação a outros países emergentes, destacando justamente a importância de manter metas fiscais e um sistema de controle de gasto rigoroso a longo prazo. Ele também ressaltou a necessidade de abordar questões estruturais para enfrentar os desafios fiscais. Campos Neto mencionou a reforma tributária como um passo importante nesse sentido. Agora são 2 horas e 1 minuto. A gente está acompanhando os mercados nesse início de tarde. A gente vai fazer um intervalo agora rapidinho e na volta tem mais entrevista com especialistas. A gente vai falar de outros assuntos importantes que estão justamente influenciando o mercado nesta terça-feira, e que também devem influenciar os mercados amanhã, na quarta-feira. É uma semana muito importante, já que hoje começa a temporada de resultados, então assim que fechar o mercado hoje, já começam as divulgações das empresas das temporadas de resultado. Então tudo isso a gente está acompanhando nessa tarde aqui na BMC News. Fique ligado que o nosso intervalo é bem rapidinho, tá bom? E eu estou aqui te esperando. Até já. No pré-market, você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e, junto com os melhores analistas, vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida.
Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. 2h05, horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia nessa tarde aqui no Estoque na BMC. Agora a gente fala sobre a cobertura de analistas. A MZ realizou um estudo sobre esse tema nos sites de relações com investidores das companhias. Você vai ver agora o resultado no nosso RI em Pauta. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ. E como vocês já sabem, o RI em Pauta é nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores, o famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje, vamos abordar um assunto fundamental para o mercado financeiro: a cobertura de analistas. Mas, Cássio, o que engloba isso? Bom, vamos lá, que antes de mais nada, precisamos relembrar que o analista financeiro é um profissional especializado em avaliar empresas, setores e ativos financeiros. Dessa forma, ele pode fornecer recomendações de compra, venda, manutenções de ações e uma série de outros investimentos de uma forma qualificada, ajudando investidores, instituições financeiras e gestoras de fundos a tomarem melhores decisões na hora de investir. Essa atuação dos analistas é tão importante que pode até afetar diretamente o mercado, impulsionando ou fazendo com que os preços caiam. Mas e quando falamos sobre cobertura de analistas? O que significa isso, Cássio? Bom, vamos lá. A cobertura se refere à quantidade desses profissionais que acompanham uma determinada companhia, emitindo opiniões e recomendações sobre a mesma através de um relatório. Esses relatórios são enviados para os clientes das instituições e também disponibilizados nos sites de RI. Aqui na MZ temos mais de 2.000 sites publicados e sempre recomendamos a seção de cobertura de analistas, pois ela dá mais credibilidade, transparência e auxilia na facilitação das informações. É através dessas informações que realizamos um levantamento completo sobre a cobertura de analistas no acumulado de 2023. Lembrando que o estudo completo está disponível aqui no QR Code da tela. Agora sim, vamos aos dados. Para o estudo foram analisados mais de 300 sites de companhias de capital aberto. Desse número, 67% são empresas com ações negociadas na B3, NYSE ou Nasdaq, que disponibilizaram o menu ou submenu denominado cobertura de analistas no seu site GRI. Aqui, o submenu é mais comum, presente em 98% dos seus sites. Em relação aos contatos, 77% das sessões de cobertura de analistas possuem algum dado do seu analista representante, sendo o endereço de e-mail o mais recorrente, com 78% dos casos. Quando falamos de setores, os de varejo
e serviços financeiros foram os que mais obtiveram recomendações. Ou seja, aqueles com o maior número de opiniões de analistas, cada um com um pouco mais de 10% do total. Já em relação à recomendação em si, agricultura, açúcar e álcool, e o setor de papel e celulose, seguido do de participações e investimentos, foram os setores com a maior proporção de recomendação de compra, com mais de 60% do total. Um pouco mais da metade dos sites disponibilizaram, além da recomendação, o preço-alvo das ações, de acordo com os analistas. Há também seções ainda mais detalhadas, que possuem uma média máxima e mínima das projeções. E quem são as principais instituições que aparecem nas coberturas de analistas dos sites? Bem, nesse quesito, o BTG Pactual lidera, presente em 43% das coberturas. Em seguida, temos o Itaú, com 40%, e Bradesco e Santander praticamente empatados em terceiro lugar, com 35%. XP, JP Morgan e Citibank também aparecem com mais de 30% cada. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o nosso website. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Aqui no nosso BMC Stock. Agora 2h11, horário de Brasília. Deixa eu fazer um panorama rapidinho aqui do Ibovespa. Nesse momento operando em alta de 0,13%, perdeu 113 mil pontos, operando aqui com 112,933. Volume negociado agora de 9 bilhões e 80 milhões de reais. Petrobras estava caindo, agora deu uma reagida, uma leve reagida. Petri 3,018 no verdinho, Petri 4, 0,08. A Vale tem um crescimento mais significativo, 1,87% de valorização dos papéis, o que está sustentando de uma certa forma a Bolsa de Valores como um todo. Deixa eu dar uma olhada em todas as empresas aqui para a gente conseguir ter um panorama usando como critério a variação diária e não exatamente o volume negociado. A gente vê que no negativo, quem está liderando as perdas nesse momento é a Suzano, Ezetec em seguida. A Edux também está caindo nesse momento e Carrefour também. No positivo, Alpargatas com a maior valorização no momento, WEG, Raizen e Cosan. Agora a gente vai falar com o Vitor Bueno, analista da Nord, mais um convidado aqui no nosso BMC Stock. Oi, Vitor, bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Obrigado aí por mais um convite. Imagina, você é sempre muito bem-vindo. A gente começa a falar hoje, então, sobre essa temporada de resultados, né? Começa a valer o mercado de olho no que as empresas produziram aí e de resultados nesse terceiro trimestre. Esperado de uma certa maneira que o setor de varejo, de companhias aéreas, registrem desempenhos negativos e os shoppings podem apresentar indicadores positivos. Primeiro, eu quero saber se você concorda com isso, se você acha que isso vai ser essa tendência mesmo e qual a análise que você faz. O que vem positivo e o que vem negativo por aí? Não, maravilha. Começando por essas que você mencionou, eu acredito que o varejo a gente vai ver uma dinâmica muito parecida com os últimos trimestres, né? Ainda mais quando a gente olha para o grande varejo que a gente chama, né? Para Magalu, para a Via, que é a antiga Via, né? Que agora chama Casas Bahia, Americanas, enfim, essas empresas tendem a entregar resultados ainda pressionados, né? Principalmente com o consumo ainda muito pressionado pela taxa de juros atual, mesmo que exista uma expectativa de queda
desse ciclo atual da Selic, ainda o patamar é muito elevado e isso continua pressionando bastante os resultados das empresas. A inflação, querendo ou não, pressiona as margens também dessas companhias, né? Existe uma certa dificuldade ali de repasse de preços, né, para a população, e com isso as margens são pressionadas, e muitas dessas empresas acabam tendo endividamentos elevados, né? Então, quando a gente olha para essas que eu mencionei, Magalu, Casas Bahia, própria Americanas, né? Americanas nem se fala porque são outros problemas, né? Além desses mais macro, né? Mas essas empresas acabam sofrendo muito também em seus lucros, né? Muitas delas, muito possivelmente, vão entregar novos prejuízos agora nesse terceiro trimestre, né? Então, a gente viu o Magalu recentemente, no primeiro tri, entregando o maior prejuízo da sua história, muito por conta desse cenário que eu disse, mas também por conta dessa sua alta alavancagem, né? Então, ela paga mais juros financeiros e com isso o lucro vai sendo comprimido, né? Tanto que foi comprimido que se tornou prejuízo e se tornou nesse prejuízo nesse tamanho que a gente acompanhou nesses últimos trimestres, né? Então, acredito numa dinâmica parecida com o que a gente viu recentemente. Acredito que algumas delas podem até entregar uma certa estabilidade em top line, né, quando a gente olha para a receita, mas quando a gente olha para lucro, a gente ainda vai ver margens bastante pressionadas, prejuízos, enfim, sendo entregues por essas companhias, mas dentro do varejo a gente consegue encontrar, sim, algumas empresas que podem, né, performar bem, mas eu acredito que são aquelas que conseguem fazer algo de diferente dentro desse setor, né? Os segmentos específicos, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas alguns segmentos específicos tendem a apresentar melhores perspectivas, mais resiliência, números mais sólidos, não só números operacionais, mas números financeiros mais sólidos, e assim a gente vê um andamento um pouco melhor para suas ações, né? Diferente do que a gente está vendo para Magalu, Casas Bahia, Americanas, enfim, essas empresas que vêm sofrendo bastante recentemente. Sobre as companhias aéreas, eu acredito que a gente está vendo um cenário um pouco melhor para elas, né? Obviamente que é um setor muito, muito delicado, né? A gente vê até o maior investidor do mundo, né? Que é o Warren Buffett, falando que ele sempre diz, né, que ele nunca investiria em empresas aéreas, e existe um porquê, né? São empresas que têm uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil, né? De se tornarem rentáveis, de entregarem bons resultados. Então, a gente acaba olhando um pouco mais distante, a gente olha mais de fora e a gente acaba não recomendando as ações dessas empresas, né? Mas a gente vê uma perspectiva um pouco melhor, porque são empresas que estão conseguindo renegociar suas dívidas, né, principalmente olhando para a Azul. Isso vai ser positivo para uma desalavancagem financeira por parte da companhia. A gente possivelmente vai ver resultados melhores a partir do ano que vem, principalmente, né? Acredito que esse trimestre ainda a gente veja pressão, mesmo que os números ali relacionados ao setor estejam um pouco melhores, né, principalmente para voos domésticos, enfim. Mas, enfim, acaba sendo um setor muito dependente de economia, muito dependente de macro, né, e tem muita dificuldade de manter uma rentabilidade positiva, né, por isso que elas estão correndo atrás agora de vários anos muito negativos, que elas vêm entregando resultados péssimos, né, prejuízos atrás de prejuízos, renegociando as dívidas. Isso pode melhorar um pouco, né, mas ainda assim um cenário bastante delicado. E eu acredito que seja isso, acho que esses são os principais setores que você mencionou, né? E quais que são os setores que eu vejo que podem performar melhor, né? Eu acredito que nem eu disse, o varejo ele sofre muito com o cenário de juros em alta, né? Mas existe um outro setor que também sofre, né? Sofreu muito desde 2021, quando a gente viu a elevação da taxa Selic, que foi a construção civil. Eu acredito que dentro dele existam ali algumas empresas, alguns segmentos, né, que podem sim performar bem nesse terceiro trimestre, né? Eu acredito que principalmente empresas de Minha Casa Minha Vida, né, mais voltado para um público baixa renda, eu acredito que a gente vai ter sim melhoras em perspectivas, em resultados que essas companhias vão entregar. A gente vem acompanhando, inclusive, as maiores altas da nossa Bolsa de Valores são de empresas do Minha Casa Minha Vida, né, como Plano em Plano, Tenda, enfim, são aquelas que performaram melhor desde o início do ano, e isso se deve muito a uma demanda mais resiliente, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né, que até o ano passado se chamava Casa Verde e Amarela. Agora a gente vai ter melhorias também dentro desse programa, né, melhorias com relação a subsídios, a taxas de financiamento, a teto do programa também. Isso a gente vai ter algumas mudanças que são benéficas e que vão trazer um aquecimento ainda maior para essa demanda. Então, a gente muito possivelmente vai ver uma melhora aí, não só nesse terceiro trimestre, mas também pensando a longo prazo para essas companhias. E dentro do setor de construção, a gente também tem um segmento de alta renda, né? O segmento de alta renda também tem uma resiliência, né? Uma solidez muito grande para as companhias que atuam dentro desse segmento. Então, os ricos continuam comprando apartamentos, eles continuam mantendo a demanda bastante aquecida, e a gente tem algumas empresas que podem sim performar bem. A gente viu, né, nas prévias operacionais, essas empresas elas entregam prévias
para os seus acionistas, né, para ver relação de vendas, lançamentos, alguns indicadores operacionais também, indicadores financeiros que elas acabam apresentando, estoques, estoque de terrenos, né, mas estoque também de unidades prontas. Então a gente conseguiu ver ali que o setor o segmento, né, de alta renda vem forte nesse terceiro trimestre, e a tendência é positiva também com a queda da taxa Selic, que isso continue aquecido aí para os próximos trimestres também. Então acredito que esse é um setor bastante interessante, né, para os acionistas olharem de perto, porque eu acho que pode sim trazer uma performance muito positiva para suas ações, ainda mais sendo impulsionadas aí nesse ciclo de queda da Selic. Ô Victor, ainda puxando esse gancho aí desse setor, a gente viu também nesse mês, um pouquinho antes, algumas construtoras segurando lançamentos, né? Uma análise de que não era o momento de lançar ainda, havia já muitos imóveis à venda no mercado. Isso deve influenciar de alguma maneira nesse fechamento ou, pelo contrário, pode até impulsionar agora esse quarto trimestre em relação a bons resultados? A gente viu principalmente empresas mais voltadas para média renda, né, que talvez seja o segmento dentro da construção civil que seja mais sensível ao cenário macro, né, principalmente ao cenário de juros. A gente viu essas empresas realmente segurando um pouco seus lançamentos, porque nas prévias e também nos resultados a gente estava vendo indicadores como vendas sobre ofertas, né, que é o famoso VSO, que é basicamente um indicador de velocidade de vendas, né, quanto que a empresa vende com base naquilo que ela lança. A gente estava vendo exatamente esses indicadores muito em queda, né? Então as empresas tiveram que colocar um pouco o pé no freio, né, com relação aos lançamentos, exatamente porque as vendas não estavam acompanhando esses lançamentos, né? Então, principalmente o segmento de média renda, a gente viu essa dinâmica para essas companhias, né? São companhias que, infelizmente, eu acredito que vão continuar performando não tão positivamente, igual a gente vai ver Alta Renda e Minha Casa Minha Vida performando aí nesses próximos trimestres, mas, querendo ou não, a taxa de juros para baixo tende a trazer aí um certo impulso, uma certa melhora aí para esses indicadores operacionais e financeiros para essas companhias, né? Mas eu acredito que é bem atrás desses dois outros segmentos, porque são segmentos que nem eu disse, né, o primeiro deles se beneficia de uma mudança dentro de um programa habitacional do governo, né, que é o Minha Casa Minha Vida, isso vai impulsionar muito a demanda, e, que nem eu disse, o segmento de alta renda acaba sendo mais resiliente ali, historicamente, é algo muito mais estrutural, e isso, querendo ou não, traz essa solidez maior para essas empresas. Então, acredito que média renda, a gente ainda vai ver uma certa dinâmica aí com relação a esses lançamentos mais fracos, né, exatamente para que a gente não veja ali indicadores como o VSO muito em baixa, que nem a gente viu aí nos trimestres anteriores. Perfeito. E expectativa para os setores de gás e combustível? Claro que Petrobras tem uma dinâmica diferente das outras empresas, mas dá para colocar todo mundo numa mesma perspectiva, pelo menos nesse ponto de vista de resultados, já que a gente vê esse aumento no preço das commodities, isso pode impulsionar de uma certa maneira todo o setor de petróleo e gás? Que nem você bem disse, né? A Petrobras ela tem uma dinâmica bem diferente das outras, né? A Petrobras ela é uma empresa muito mais sólida, uma empresa que tem um histórico muito mais elevado de execução, né, dentro desse setor, então nem dá para a gente comparar tamanho de operação, histórico, com essas empresas menores, né, como PetroRio, que hoje é Prio, né, com a 3R, PetroRecon, Campo-Enalta, enfim. Então, a Petrobras, exatamente por ter essa solidez já grande, já ter um tamanho, já ter atingido, né, um tamanho muito forte, os resultados acabam dependendo muito do que acontece tanto com o petróleo quanto com o dólar, né? Então, é sempre importante a gente analisar qual o patamar, né, que o Brent está atuando. O dólar também influencia bastante as receitas da companhia. A gente tem, querendo ou não, a questão do PPI também, que interfere nos resultados da empresa. Então, para a Petrobras em específico, nesse terceiro TRI, a tendência é que a gente veja resultados pressionados, tá? Que a gente veja ali, principalmente a receita em queda, né? Querendo ou não, as margens também devem manter ali EBITDA e lucro também em baixa nesse trimestre, porque a gente teve um Brent num patamar superior no terceiro TRI de 2022 e o dólar também estava acima em relação ao terceiro trimestre de 2023, né? Então, esse trimestre em específico tende a ser um resultado mais pressionado para a Petrobras. Tem a questão do PPI também, né, que influencia o resultado da empresa, e com isso a gente tende a ver a estatal aí sofrendo, não só em termos de resultados, mas, querendo ou não, com as suas ações, né? A gente está vendo também recentemente, ontem caiu 6% por conta de
riscos relacionados à ingerência política, né? E isso a gente não vê exatamente para empresas menores, né? Petroleiras menores, né? Então, o caso de PetroRio, o caso de 3R, PetroRecôncavo, são empresas que existe uma tese de crescimento por trás delas que afasta essa dependência muito grande de petróleo, de preço de petróleo, de dólar, enfim, de interferências políticas. Então, a gente tende a ver aí no terceiro trimestre muito favorável, né, para esse setor ali, para as petroleiras que a gente chama de júniors, né? Essas junior oils tendem a performar muito bem no terceiro tri, e eu destaco duas aqui, né? Que a primeira delas é a PetroRio. A PetroRio tende a entregar aí uma receita crescendo aí cerca de 70% a 80%, o EBITDA subindo também, o lucro crescendo bastante também, mas a minha aposta principal, não só para resultados, mas também olhando para as ações a partir do terceiro tri, é a 3R. A 3R é uma empresa que a gente vai ver a receita subindo aí cerca de 200% nesse terceiro trimestre, o EBITDA crescendo 200% também, o lucro performando bem, e é muito possível que a gente veja isso como um grande gatilho para as ações da companhia, né? A gente viu ali, principalmente no começo do ano, a gente teve algumas notícias que influenciaram negativamente o andamento das ações, a gente viu muitas posições vendidas sendo criadas dentro da 3R, agora essas posições vendidas estão diminuindo, e isso tende a trazer Bueno, mais positivo para as ações. Analista da Nord. Desculpa te interromper, Vitor, é que a gente estava com uma pequena instabilidade no seu sinal, mas a gente conseguiu entender essa contribuição que você trouxe aí para a gente, tá bom? De toda maneira, a gente agradece a sua participação aqui no BMC Stock. Uma boa tarde para você. Antes da gente encerrar o programa, eu vou fazer só um registro rapidinho aqui de como é que está a nossa Bolsa de Valores. Nesse momento, o Petrobras volta a subir, chegou a cair um pouquinho agora há pouco, agora tem nova valorização. A Vale com uma valorização mais forte, o dólar continua ali muito perto de R$ 5,00, com queda de 0,24%. Continue ligado aqui na tarde da BMC News. Vem agora para vocês o Felipe Nascimento e o Marco Saravalli com análises no marketing. E depois, às 4 da tarde, eu e Isabela Takaki estamos de volta com o fechamento do mercado no Closing. Muito obrigado pela sua companhia no estoque de hoje. Amanhã a gente volta no mesmo horário, 1h30 da tarde. Aproveite para acompanhar mais detalhes sobre os nossos investimentos e sobre o nosso painel na BMC News. Uma ótima tarde para você e até amanhã. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC.